Pharmaceutical industry runs the show in medical schools. Essa frase do Bruce Lipton chama atenção porque a indústria farmacêutica controla o currículo nas escolas de medicina. E muito antes, né, o psiquiatra alemão Reich já pontuava essa questão do foco da etiologia e causa do câncer. Buscando outro ângulo, não só esse determinismo da medicina baseada na física newtoniana, totalmente materialista. E existem outros aspectos, assim como na física, né, o campo determinando a matéria na física quântica, outros aspectos para ter uma visão holística mais completa da questão do câncer, que devem ser observados, né, e são relevantes, se tomado de uma forma mais como fundamento mais determinado em cima de teorias, não essa balela que se vê aí de psicólogos criando frases e pensamentos sem uma referência a um embasamento teórico, porque para ter essa assimilação desses conceitos é necessário que haja um contato mais profundo com antes, né, previamente, o contato mais profundo com as questões, o contato com os conteúdos inconscientes que foram reprimidos. Então essa imagem bastante irônica retrata bem como é tratado o câncer quando você considera apenas um aspecto, uma visão absolutamente restrita e equivocada. Talvez ele esteja procurando no lugar errado. O Reich, né, o grande médico psiquiatra alemão, já trazendo essa questão à tona, né, a questão de que o câncer não é exatamente aquele tumor naquele lugar, um lugar específico no corpo, mas o câncer é uma doença sistêmica e o tumor é apenas uma parte onde aparece a doença. Já é uma questão, já é uma forma de considerar a etiologia do câncer completamente diferente. Porque desse ponto em diante o Reich introduz as questões a base da psicanálise, que é a questão do inconsciente, o que é o inconsciente e como esses conteúdos já fabricam sintomas, não só sintomas como sonhos e atos falhos. E o Reich foi um médico que causou muito desconforto para a indústria farmacêutica, porque ele estava trazendo um aspecto no qual a questão de estabelecer o câncer como uma doença genética, uma falha genética, enfim, não era exatamente o ponto heurístico, o baluarte, a sustentação para a compreensão da causa do câncer. E nas lições de anatomia do Dr. Tulp, do Rembrandt, já era observado essa questão de que a explicação não está exatamente no corpo, mas existe algo além que determina o funcionamento do corpo numa forma mais ampla. Então surge esse outro médico alemão, George Grodeck, predecessor do Freud. Na verdade ele veio antes do Freud, Freud à esquerda, Grodeck à direita. E esse é o livro Estudos Psicanalíticos sobre Psicossomática. E esse é o pai da medicina psicossomática, o criador da psicossomática, e o criador do termo id,
né, que o Freud usava muito na sua teoria, o id, ego, superego, o id, que significa isso, que foi emprestado aí do Grodeck. Freud usou esse termo criado por Grodeck para se referir a essas questões do aspecto inconsciente e como o inconsciente determina as doenças. O Freud ele traz uma observação interessante que na humanidade, na época, ele coloca 3 situações em que a megalomania levou exatamente 3 grandes golpes, né? Um deles da questão da Terra, que não é o centro do universo. Depois do Darwin, a questão de que o ser humano, né, não é um ser à parte, né? Ele é inserido dentro do contexto. Não existe uma linha divisória separando o ser humano dos animais. E o Freud, que trazendo uma questão também muito, um impacto muito forte, da descoberta de que nós não somos senhores das nossas próprias casas, ou seja, nós não determinamos o funcionamento do nosso aparelho mental, mas existe um fator inconsciente que determina não só a questão dos sintomas, mas o comportamento de uma forma absolutamente inexorável, vamos dizer assim, né? Não tem como escapar dessas pulsões inconscientes. E o detalhe mais interessante é que mesmo a revelia, ou seja, mesmo que você não tenha consciência absoluta, esses conteúdos buscam irromper e invadir a consciência, as ideias que representam esses conteúdos, essas cargas afetivas rechaçadas, reprimidas, de alguma forma ela vai se manifestar. E esse trecho do Raul Pompeia explica bem exatamente o conceito da psicanálise, quando ele coloca essa questão de um abalo na estrutura da consciência, como se nós tivéssemos controle e pudéssemos criar o cenário da forma como nós desejamos, mas existe um intruso, né, um invasor, que determina uma vontade totalmente alheia e incompatível, contrária àquela que você quer, e buscando determinar e se manifestar de alguma forma. Então é exatamente como está escrito ali no finalzinho, né, com essa questão como se esse tirano, né, esse invasor quisesse controlar o seu corpo, né, controlar o seu comportamento, os pensamentos que na verdade eles vêm quando eles querem, né? Nós não temos controle nem dos nossos próprios pensamentos, que eles vão e vêm quando querem. E na Bíblia tem uma citação muito interessante, exatamente da mesma forma, no mesmo texto anterior, especificando algo, né, no caso, colocado aqui como Espírito de Deus que habita em vós. E se você tentar destruir, entrar em embate, em contradição com esses conteúdos, com essa pulsão, né, mais precisamente a pulsão Thanatos, que a psicanálise coloca uma pulsão de morte, a pulsão de ruptura, de cisão, esse espírito invasor vai criar sintomas, vai como se fosse uma reação, né? vai reagir criando doenças. Então tudo gira ao redor da consciência. O que pode mudar
esse mecanismo é a tomada de consciência desses conteúdos inconscientes reprimidos. Para ele ficar um pouquinho mais claro em relação a essa questão abstrata, absolutamente abstrata, esse é o biólogo americano Bruce Lipton, que explica que o pensamento e as memórias eles não estão contidos no cérebro. Na verdade, o cérebro é só uma antena, como se tivesse gravado apenas a trilha zero ali, onde tem o local, onde a memória ou o pensamento, na verdade, estão no campo, né, já misturando aí a biologia com a física quântica. É dessa forma que o Bruce Lipton explica quando ele cita o uso do magnetoencefalografia. E é interessante que antigamente na eletroencefalografia os fios tocavam na cabeça, na pele, né, para poder captar os sinais elétricos. E no caso do magneto, não, os pensamentos estão fora, no campo. Então é exatamente como um computador, né, do lado do hemisfério esquerdo do cérebro, responsável pela percepção, é como se fosse o HD, né, onde as informações, ou a trilha zero, que localiza as informações gravadas. A consciência seria a memória RAM. E do lado direito, a parte emocional, seria a memória ROM, né, Read-Only Memory. A memória que você não tem acesso, né, já vem instalado de fábrica esse programa. Então a parte emocional inconsciente se encontra do lado direito do cérebro. Não se tem acesso a esse lado, as pulsões trazem essas informações, como aparece anteriormente, são intrusos, conteúdos tentando irromper, invadir a consciência o tempo todo, mesmo dormindo, principalmente dormindo. E aqui também fica clara a divisão entre, na psicologia analítica do Jung, a diferença entre inconsciente pessoal e inconsciente impessoal coletivo, também chamado de impessoal. O inconsciente pessoal são informações que são carregadas, né, eles fazem download, você insere essas informações e atualiza essas informações, mas no caso do inconsciente coletivo impessoal, essas informações elas não são alteradas, né? Não se pode entrar na memória ROM e alterar o programa que já vem de fábrica. Então, essa é a diferença básica entre esses dois tipos de inconsciente. O que predomina lá direito é a parte emocional, justamente o inconsciente é o afeto. É o que determina o contraste com o lado esquerdo, que é a parte de cognição, a parte da percepção. Então, só para ilustrar essa ideia, usando esse desenho de uma criança, colocando aí, obviamente, totalmente inconsciente, o medo de ser devorado, e é justamente o lugar de onde vem, né, essa questão do medo, é a questão do afeto, do lado direito do cérebro. Essa tentativa de evitar o contato com esse aspecto afetivo mais profundo. A palavra aqui, afeto, significa sensações vegetativas, plasmáticas no corpo, num sentido mais amplo, mais profundo. Na psiquiatria, a palavra afeto tem um outro sentido, mas fica claro no desenho que a tentativa da criança é de se defender dessas pulsões inconscientes, de entrar em contato com esse afeto mais profundo. O detalhe interessante é que qual a razão do medo é justamente porque esse aspecto emocional, afetivo, ele não pertence à criança.
literalmente um intruso, é um estranho que habita em cada um de nós, e você não reconhece essa parte como sendo sua. Então, para justificar o medo, é justamente por ser uma pulsão contrária e alheia. Literalmente um estranho, né, um intruso que tenta controlar o seu ego, né, a forma como você se percebe até então. E é o corpo, né, o inconsciente é o corpo. Então, para entender melhor, aqui usando Sartre, o Serenata de Sartre, a questão da pedra angular da psicanálise, que é o complexo de Édipo, a criança nessa faixa aí de 3, 4 meses, ela não sabe que ela não tem consciência do próprio corpo. Então ela está brincando ali, se o braço da criança cai, ela vira o pescoço procurando o próprio braço. Então é interessante observar que na relação da criança com a mãe, a criança primeiro tem a consciência do corpo da mãe, para depois ter a consciência do próprio corpo, que são os estágios do espelho que Lacan explica. Então essa frase do Winnicott é interessante quando ele diz que a criança não existe, é porque ela não tem consciência do próprio corpo. Então existe até uma reciprocidade aí entre os dois, não? A mãe também se percebe na criança. E desse ponto já tem essa questão de um incômodo, dessas pulsões, dessas sensações plasmáticas, Freud chamava de Seele, né, alemão alma, e a alma é considerada na psicanálise uma coisa no corpo, o próprio corpo. Ou das Ding, em alemão, que é a coisa, chamado de a coisa. Então é a partir desse momento, a partir desses momentos é que começa a haver uma fuga, né, uma evitação de entrar em contato com o próprio corpo. E também fica interessante aqui observar como é que funciona o narcisismo, né, na questão de se perceber no outro. Um narcisista, que é um parasita que quer viver no corpo do outro, ele não tem a percepção do próprio corpo. Então, ele percebe o outro como se fosse o seu corpo. E justamente a total falta de empatia no narcisista, no psicopata mais ainda, é essa incapacidade de perceber o outro como outro. Não se colocar no lugar do outro, porque é impossível se colocar no lugar do outro por razões óbvias, né? São corpos diferentes. E aqui Magritte, né, o pintor belga, ilustrando bem essa ideia dessa questão recíproca, né, entre o relacionamento da mãe com o filho no complexo de Édipo. O foco aqui é a questão da criança se perceber. Primeiro ele percebe o corpo do outro, o outro vem antes. Essa é até uma frase que Nietzsche cita, né? O você vem antes do eu. O que significa essa frase? Que a criança percebe primeiro o corpo do outro, para depois, se não se tornar psicótico, porque o psicótico não tem essa ruptura, não tem essa cisão. O psicótico, ele realmente vê o outro, e não é como se fosse o outro, é aquilo que ele vê, o que ele é, o que ele... Não existe uma diferença, uma cisão, uma ruptura na psicose. É como se os dois, né, fossem um. Então aqui fica claro, algumas imagens de pacientes na psiquiatria, fica claro entender o que está acontecendo, o que acontece com o paciente, no caso o paciente histérico, ou que sofre de psicose histérica. O paciente está tentando evitar o contato com essas sensações vegetativas, vegetações plasmáticas do próprio corpo. Essa é a visão do sintoma, né? A explicação para esses sintomas, dessas conversões histéricas. Aqui mais uma imagem. É interessante, porque na faculdade não se tem essas informações, né? A gente observa a reação do histérico e você não tem uma compreensão
a razão, né, a causa. Não é só uma leitura como a psiquiatria faz dos sintomas, mas mais ainda, né, a causa, o que leva a pessoa a ter essa forma de funcionamento, né, comportamento. E o Grodeck, voltando para o texto do Grodeck, daquele livro da psicossomática, colocando a questão do câncer. A parte mais interessante é essa, é literalmente como se fosse esse intruso subtraindo, roubando, né, tentando construir um outro corpo dentro do seu corpo, que não é seu. É justamente por isso. É percebido como estranho, porque não é dado, nós não somos fundamentos de nós mesmos. Né? Nós não temos esse controle do corpo, justamente porque o corpo é dado. Então o câncer, como está escrito ali, é um corpo estranho e vivo. E logo acima ali, ele acentuando a questão do fator inconsciente que determina esse mecanismo, né? As formações dos sintomas. Então a psicanálise é interessante, muito interessante, talvez para mim a área mais interessante na psicologia psicossomática, porque ela vai entrelaçar esse quiasma, essa fusão entre filosofia e medicina, né, em algum ponto, trazendo essas questões emocionais como se fossem absolutamente concretas. Mas é metafísica, né, abstrato. Aqui o texto do Nietzsche, né, a questão do que o câncer também, não é o câncer que ele está falando ali, mas eu faço uma referência que algumas doenças nascem do campo da moral, e o câncer é uma doença que nasce no campo da moral, que é justamente por rechaçar e reprimir essas pulsões inconscientes, né, que ela acaba a um certo ponto rompendo, né, essa barreira, e adquire ali a sua própria liberdade, a sua própria forma de funcionar, a revelia independente do seu desejo, né, da sua vontade. É interessante como coincide, né, esse texto que não tem nada a ver com câncer, né, mas coincide com a questão absolutamente biológica, né, da questão do câncer.